9.3, que vem discutir continuidade e holomorfia de funções inversas. Só para dar uma apanhada geral, bora falar sobre cada um desses três itens, né? Continuidade, holomorfia e funções inversas. A ideia de continuidade nada mais é do que uma reta que não possui buraco. Qualquer tracejado que não possua buracos, a gente entende em linhas gerais que ela é contínua. Agora, a ideia de holomorfia, ela vem falar de diferenciabilidade. Ou seja, uma função ela é holomorfa se ela pode ser diferenciada. E a ideia de funções inversas é quando eu consigo enxergar a ida e a volta de uma função. Ou seja, a ideia de funções inversas implica dizer que a nossa função é bijetora. Tá. E agora a gente vai avaliar primeiro a função logarítmica e depois a gente vai avaliar a função raiz. Bom, sobre a função logarítmica, a gente sabe que ela está definida ela existe, né, para qualquer valor de x maior que zero. Só que como isso fica no plano complexo? A gente sabe que o plano complexo ele tem o log natural de z como log natural do módulo de z mais i, aí a gente tem a multiplicação de θ mais 2 E bem aqui a gente tem um problema que faria com que esse log natural sequer fosse função, ele é multivalorado. Qual a ideia de multivaloração? Quer dizer que diferentes valores podem assumir, ou diferentes entradas podem assumir o mesmo valor. Então é como se a gente estivesse falando de uma função em que muitos valores... Muitos valores podem acabar dando o mesmo resultado. E isso em si é um problema? Depende. Se a gente quiser que ela seja uma função inversa, ela não pode admitir esse comportamento, porque isso faria com que ela não fosse bijetora. Então a gente já tem um problema muito claro. A nossa função aqui, ela não pode ser diferenciada, ou seja, ela impede a holomorfia por conta do seu comportamento. Mas a gente consegue tentar consertar isso. Como? A partir de um recorte. A gente vai excluir, né, do nosso domínio, aqueles valores que a gente não quer, ou seja, que nos causam dificuldade. E isso fica muito claro se a gente olhar aqui. Aqui eu vou botar o menos i. E aqui eu vou botar 2i menos 2i. Aí aqui eu vou botar 2 e o menos 2. Bem, imagine que a gente vai observar esse ponto bem aqui. A gente está avaliando o log natural de menos 2. Ou seja, para a gente poder entender o log natural de menos 2, a gente precisa entender o comportamento dele se ele é diferenciável nesse ponto. E o que a gente vai olhar? Quando a gente falava no cálculo 1, a gente fazia aproximações pela esquerda e pela direita, porque essas eram as direções que a gente trabalhava. Mas ao olhar para cá, a gente percebe que a gente tem aproximações em múltiplas direções. E aqui a principal delas que a gente vai ter é de cima para baixo e a de baixo para cima. A gente vai enxergar se esse ponto ele é holomorfo a partir de aproximações de cima para baixo e de baixo para cima. Olha lá, quando a gente faz aproximações de cima para baixo, o que a gente tem? Aqui a gente pode considerar que aqui é o ponto zero, aqui é π sobre 2, e bem aqui nesse ponto, a gente sabe que ele é menos π. Ele não é menos π? Só que olha cá, se aqui em cima é π sobre 2, porque a gente está indo pela esquerda, então à medida que esse valor ele avança para cá, ele está indo em direção a quem? A π. Ele não está indo em direção a π? Só que nesse ponto em específico,
ele é menos π. Só que como a gente está falando de um processo de aproximação, então esse valor de cima para baixo, ele tende a quem? A π. Por quê? Porque aproximações indica comportamento. E se daqui para cá a gente está aumentando o valor de π positivamente, isso quer dizer que ele convergiria, em teoria, para π. A gente já vai ver que não. Por quê? Porque quando a gente faz aproximações, né, a gente anda com o valor de π para baixo, esse π ele é negativo. Então aqui a gente tem o menos π sobre 2, e à medida que a gente avança para cá, a gente está indo em direção a quem? Ao menos π. E isso é um problema. Essa função, portanto, ela não poderia ser holomorfa. Por quê? Porque aqui ele estaria vindo em direção, né, de cima para baixo, a π, e de baixo para cima em direção a menos π. Então, como a gente pode corrigir essa problemática? A gente vai ter que delimitar um intervalo, onde essa função ela seja válida. E esse nosso intervalo é a exclusão desse eixo. Por quê? Porque é esse eixo que está nos causando problemas. Toda vez que um valor estivesse sobre esse eixo, ele faria com que ele não fosse holomorfo. Só que existe também um outro valor que nos dá problema, que não está sobre essa reta. Na verdade, ele está, que é o ponto 00. Por que o ponto 00 é um problema? Porque para a gente definir um log natural, a gente precisa de quê? De um argumento, um θ. E aqui nesse ponto a gente considera que θ é indefinido. Então a gente vai excluir o nosso zero. Quando a gente restringe o nosso domínio, nossa função agora ela pode ser holomorfa, né? E ela também pode possuir uma função inversa, uma vez que as restrições devidas foram feitas.